Olá, amigos da TVL, está começando o TVL Esporte. A partir de agora, nos próximos 30 minutos, vamos falar de esporte amador e de futebol, especialmente dos Jogos Estudantis da Primavera. Estamos na 44ª edição, belo cerimonial, aconteceu na tarde desta segunda-feira no ginásio do Galegão, e agora, nos próximos dias, teremos a realização das disputas, concentrando a maior parte dos jogos das modalidades no Complexo Esportivo do SESI. Paulo Funk, coordenador do evento, está aqui conosco. Depois da bela abertura, agora são as disputas. Olá, Minosso. É sempre um prazer estar aqui, poder falar do nosso esporte escolar, nosso esporte estudantil de Blumenau. Realmente tivemos uma abertura que foi sensacional. As apresentações artísticas foram muito boas. Todos que estiveram presentes, com certeza, apreciaram e saíram muito satisfeitos. E agora chegar amanhã cedo e começar as nossas 16 modalidades esportivas até o dia 29 de setembro. Ainda sobre a abertura, o tema envolveu o esporte e a educação, né? A educação pelo esporte, a educação através do esporte. Na realidade, o esporte, ele transmite, ele auxilia na formação do ser humano, porque o esporte ele transmite uma série de habilidades que hoje, no século XXI, nós conhecemos como habilidades sociais. Habilidades de trabalhar em equipe, habilidade de aceitar regras de jogo, a habilidade de respeitar o adversário, de respeitar uma arbitragem, a habilidade de respeitar um regulamento. Todas essas habilidades sociais, elas são no século XXI extremamente valorizadas. Não é? E é óbvio, todas essas habilidades elas podem e são também traduzidas dentro da sala de aula com as demais matérias, com as demais disciplinas do ensino regular. Bom, a partir desta terça-feira, então, jogos sendo disputados no Complexo Esportivo do SESI, só a ginástica que será na ABB, né? A ginástica rítmica, ela já tem na ABB a Casa da Ginástica Rítmica de Blumenau, né? Onde treinam as equipes principais da fundação, e a ginástica rítmica dos Jogos Estudantis da Primavera também acontece lá na sede da ABB na Ponta Aguda. Bom, Paulo, são 71 escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino. É um contingente considerável de alunos, sim, né? Sim. Se nós levarmos em consideração, aproximadamente 80% dos atletas de uma Olimpíada. Você vê que numa Olimpíada nós temos 10.500 atletas, nos Jogos da Primavera nós temos aproximadamente 8.000 participantes. Não é? Então, em nível municipal, você juntar numa competição só aproximadamente 8.000 alunos de 6 a 17 anos, né, é a maior do sul do Brasil com toda certeza. E são meninos e meninas, né? Está bem dividido? Como é que está? Sim. Na realidade existe só uma modalidade que é exclusivamente feminina, que é a ginástica rítmica, e todas as outras modalidades nós temos masculino e feminino. Então é bem equilibrado, nós temos uma participação bem equilibrada entre masculino e feminino. Agora, Paulo, nas modalidades coletivas, que é as que chamam a atenção sempre, né? Basquete, vôlei, futsal, que são os jogos, digamos, mais populares, né? Certamente tem todo o envolvimento, porque, como já diz, são modalidades coletivas, tem muito mais gente na disputa, né? Sim, a modalidade com o maior número de equipes sempre é o futsal. O futebol é uma coisa que é, sim, o esporte nacional do Brasil, nós não podemos fugir disso, né? Então, no futsal, nós temos o maior número de equipes. Tanto que foi preciso fazer uma seletiva lá atrás, né? Sim, exatamente, porque podemos chegar a 12 equipes. Dentro do prazo de realização dos Jogos da Primavera, nós conseguimos chegar a 12 equipes. E como sempre passa de 12, existe uma seletiva. Normalmente, futsal masculino sempre passa de 12 equipes. E no futsal feminino, no voleibol, às vezes também nós temos mais de 12. O que acontece? Acontece uma seletiva, da onde nós tiramos os 8 primeiros. E os 4 primeiros do ano anterior se juntam a esses 8 e formam as 4 chaves de 3 para disputar os Jogos da Primavera. Paulo, você falou há pouco sobre a idade, né, a faixa etária dos alunos atletas de 6 a 17 anos. De 6 a 17 anos. São modalidades por categoria, por exemplo, futsal, obedece a uma certa idade ou não? Sim, algumas modalidades nós temos mirim e infantil.
Em algumas modalidades, mirim infantil, mirim na realidade são 11 e 12 anos, completos esse ano, e infantil 13 e 14. Então quer dizer que tem colégio que pode ter 2 equipes? Tem colégio que pode ter 3 equipes. Tem colégio que tem, por exemplo, o futsal, mirim, infantil e juvenil. E pode ter mirim, infantil, juvenil masculino e mirim, infantil, juvenil feminino. Ou seja, a mesma escola pode sim ter 6 equipes de futsal. Assim como pode ter 6 equipes de voleibol, de handebol, de basquetebol. Essas modalidades coletivas, essas 4, nós temos mirim, infantil e juvenil. No punhobol nós temos apenas mirim infantil. E depois, nas modalidades como xadrez, ginástica artística, nós temos pré-mirim, que já começa lá nos 6 aninhos, karatê também, judô. De 6 a 10 são os pré-mirins. Em algumas ocasiões divididos em pré-mirim A, 6, 7 anos, ou 6, 7 e 8, e pré-mirim B, 9 e 10. E depois volta para o normal, 11 e 12 infantil, 13 e 14, aliás, 11 e 12 mirim, 13 e 14 infantil e juvenis acima de 14 anos, 15, 16 e 17. Haja medalhas, né? São 4.200 medalhas. 4.200 medalhas, porque em algumas modalidades e categorias, nós premiamos até o 10º colocado. É uma questão também pedagógica, né? É uma questão de incentivo, você não fazer como nos Jogos Olímpicos, você tem primeiro, segundo, terceiro, acabou. Então, os mais jovens, eles também, com uma forma de incentivo, em algumas modalidades recebem medalha até 10º lugar. Alguns até 6º, alguns até 4º. E só nos juvenis mesmo, aqueles que já têm essa compreensão de que numa competição esportiva você tem primeiro, segundo, terceiro lugar, como nos Jogos Olímpicos, lá nos juvenis sim, primeiro, segundo e terceiro é que são premiados. Exceto no judô, prata e bronze, que sempre tem 2 terceiros. Ouro, prata e bronze, exatamente. Perfeito. É interessante porque envolve a competição não só os alunos, né, atletas, mas aí são os professores, o corpo docente da escola, os pais têm um envolvimento, uma proximidade muito grande, né? Sim, nós temos algumas modalidades como karatê, natação, onde a participação dos pais é muito grande, muito grande. Especialmente nas modalidades onde começam os menorzinhos de 6 anos. Chamado Pai Coruja. Isso, não pode falhar, não pode faltar. Eu acho que o Pai Coruja é uma das peças mais importantes do esporte no Brasil. Né? Não só dos Jogos de Primavera, mas do esporte no Brasil. Porque a criança precisa sim ter alguém que incentive. Né? A criança tem na escola o professor de educação física, tem a diretora da escola, mas em casa você tem um pai coruja, no caso, ou uma mãe coruja que incentive. Vamos lá, meu filho, vai nadar, vamos jogar basquetebol, vamos jogar handebol. Sempre é importante. O pai é uma das peças chaves nesse desenvolvimento. Paulo, tu falasse há pouco sobre a questão da premiação, né? É importante a participação também, por isso que algumas modalidades e até categorias recebem a premiação naturalmente. Existe uma premiação por escola ou só por equipe, por atleta? Não existe uma premiação geral. Já houve no Jogos da Primavera campeão geral, campeão de modalidade. Campeão de modalidade ainda existe, Não tem o campeão geral? Não tem mais. Não temos mais. A questão é porque é o seguinte, nós temos escolas de ensino fundamental, que só tem até o 9º ano. Nós temos escolas de ensino fundamental e médio, que tem até o 9º ano. E depois tem o ensino médio, onde você tem todas as categorias juvenis, que começam aos 15, 16, 17 anos. Então tornou-se uma coisa não mais relevante você determinar quem é o campeão geral dos Jogos. Agora, uma outra informação importante que está incluída nos Jogos Estudantis da Primavera é o paradesporto, né? Quantas modalidades Perfeitamente. No paradesporto nós temos 5 modalidades. Nós temos a bocha paralímpica, nós temos o atletismo paralímpico, a natação paralímpica, tênis de mesa paralímpico e esse ano nós teremos como modalidade de apresentação a ginástica artística adaptada. Tens ideia de quantos são esses alunos, o total? Nós não temos uma conta fechada ainda, mas próximo a 200 alunos. Olha só, é um número também considerável. Também considerável. Agora, por falar em número considerável, seja no paradesporto ou nos Jogos Estudantis num todo, que são mais de 8.000 alunos atletas, tem todo um grupo por trás, né, na organização, começando com você que é o coordenador, são os professores de cada modalidade, geralmente professores de educação física das respectivas escolas, né? Perfeito. Na realidade, a comissão organizadora é formada pela professora Adriane e eu. E nós temos um grupo de apoio também dentro da própria Secretaria de Educação.
Nós temos o grupo da Fundação Municipal de Esportes, né? O presidente Egídio, o diretor, o Ricardo, depois temos o Rafael e mais todo o grupo da Fundação Municipal de Esportes, que também tem todo um apoio de Jogos da Primavera, porque você imagina que para fazer uma competição com 8.000 participantes, você precisa de muita gente, né? Então o grupo de organização é muito grande, tanto dentro da Secretaria Municipal de Educação, como dentro da Fundação Municipal de Esportes. Então o trabalho é muito trabalho. Esse trabalho ele é dividido, né? Ele é feito, ele é delegado, mas no final das contas todos trabalham para que saia a competição e a competição saia num nível de excelência muito bom. E tem a turma da arbitragem também, que não podemos esquecer lá. Nós temos muitos árbitros. Você vê que uma partida de futsal você precisa de 2 árbitros e 2 mesários no mínimo para uma partida de futsal. E essa turma aí é das escolas também? Na realidade, esse ano a Liga Blumenauense de Futebol de Salão vai apitar todas as partidas de futsal, né? Por uma questão de profissionalismo também, né? São as pessoas que têm essa formação, que têm essa capacidade, assim como o Pancho do voleibol, a equipe do Pancho do voleibol vai encampar todas as partidas de voleibol, né? E nós teremos a arbitragem das equipes principais da Fundação, aquelas equipes de atletas que já são atletas das equipes que vão para jogos abertos, que já têm formação como árbitros de federação, mas que pertencem à Fundação Municipal de Esportes, e cada uma dessas equipes vai apitar a sua modalidade. O Guarani, com o Reinaldo César Guimarães da Fundação, técnico de punhobol, vai tocar o punhobol. As meninas do Sérgio Graciano vão tocar juntamente com os rapazes lá do Jacaré, do Nilton Cipriani e do Armindo Barbieri, vão tocar o handebol. O pessoal do basquetebol feminino, o pessoal do Serjão, o pessoal do masculino do Serjão, feminino do Camargo, da Bruna, vão tocar o basquetebol. Então, é óbvio que isso traz uma interação. Por quê? Porque os técnicos e os profissionais das equipes principais, eles estão exatamente onde os atletas das equipes principais de amanhã estarão. Nos Jogos da Primavera. Tem um olhar dobrado ali. É um olho quem clínico. É o profissional olhar o talento que pode ser lapidado para o futuro, e quem está lá debutando nos Jogos Estudantis da Primavera, olha e serve esses atletas técnicos como espelhos, né? Sim, exatamente. Né? Porque você vai ter lá, vou fazer uma referência de um menino de 11 anos que pela primeira vez vai botar o pé na pista para marchar 1.000 metros. Né? Muito provavelmente ele vai ter lá 2 ou 3 ou 4 atletas olímpicos apitando a prova dele, que também marcharam nos Jogos da Primavera. E hoje, ou Sérgio Galdino, por exemplo, que foi para a Olimpíada, Jonathan Rickman, Moacir Zimmermann, atletas que foram para Olimpíadas e vão estar lá apitando a primeira prova de 1.000 metros, marcha atlética de um menino de 11 anos de uma escola que vai participar dos Jogos da Primavera. A mesma coisa acontece em todas as modalidades. Por exemplo, o Fausto, que tem uma identidade com o handebol, e foi chamado agora para a seleção brasileira, né? Preparador físico da seleção. Vai para a França agora, ainda esse mês, né? Para servir a seleção brasileira. Então olha que referência para essa garotada. Né? Sim, exatamente. Você saber que você vai jogar basquetebol onde o Thiago Splitter jogou quando era mirim. Hoje, NBA. Pois é, por falar no Thiago, e aí a gente pode enumerar uma série de atletas que começaram pelos Jogos da Primavera. Ana Moser, Fabiana Gripa, Ana Morim, uma série muito grande. Vamos lá, quem mais? A lista o próprio Sérgio Galdino. A lista é grande. Marcelo Groel, atleta da Olimpíada de 1984. Porque os Jogos Estudantis da Primavera desse ano chegam à 44ª edição. Então são 44 anos. Teve um ano que não aconteceu, se eu não me enganar, se eu não estiver enganado, mas de qualquer maneira são 44 anos, né? 44 anos acontecendo Jogos da Primavera. 44 anos de jovens que estão lá praticando sua modalidade, aprendendo com o esporte e aprendendo o esporte. Pois é, então nos próximos dias, são praticamente 10 dias aí a contar, mais até se contar desde a abertura desta segunda-feira, né? Com a abertura 12 dias. 12 dias. 12 dias. Quase 2 semanas. Um tempo.
E essa logística toda para transportar essa meninada? Nós temos, hoje, por exemplo, as escolas do município tiveram à disposição ônibus que a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou para que eles fossem ao cerimonial de abertura. Mas, como os jogos dependem de tabela, dependem de classificação e dependem de se você passar ou não passar para as próximas fases, durante os jogos, durante a realização dos jogos, as escolas mesmo é que disponibilizam o transporte para os alunos. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, sucesso, bom trabalho, bons jogos. Nós que agradecemos, convidamos vocês para ir até lá, conversar com essa rapaziada, incentivar essa rapaziada, ver esses jovens dentro das pistas, dentro do campo, jogando punhobol, nadando, jogando futsal, conversar com eles lá e ver a qualidade dos jovens que nós temos em Blumenau. Pois é, jogos durante o dia, né? Entrada franca. Entrada franca, e convidamos toda a comunidade, quem tiver a oportunidade de ir lá ver os nossos jovens desempenhando e desempenhando bem. Paulo Funk, coordenador dos Jogos Estudantis da Primavera. Estamos na 44ª edição do evento já consolidado que revelou uma série de talentos para Santa Catarina, o Brasil e o mundo, e não vai ser diferente nesta edição e nas próximas. Portanto, é importante você que gosta do esporte, que admira o esporte, incentivar, valorizar essa garotada que está, alguns começando, né, outros já um pouco mais experimentados nesta competição, repito, que se realiza no Complexo Esportivo do SESI. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo estaremos de volta. Até já. Estamos de volta na sequência do TVL Esportes e agora no segundo bloco nós reservamos para atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, uma semana que nos reserva para os jogos de volta da Sul-Americana e também da Taça Libertadores de América. Portanto, são jogos importantíssimos que definem os classificados à próxima etapa dos dois torneios aqui da América do Sul e, claro, também o Campeonato Brasileiro, que no final de semana, com a vitória do Corinthians e a derrota daqueles times considerados próximos, que ofereciam um certo perigo ao Corinthians, como Grêmio e Santos, os dois acabaram derrotados. O Grêmio outra vez voltou a utilizar um time misto contra a Chapecoense e o Santos fez o mesmo com o Botafogo. Quer dizer, até a rodada iniciar no sábado, nós tínhamos Santos e Grêmio com possibilidades de aproximação ao Corinthians. Diferentemente do Botafogo, que também se utilizou de um time considerado misto, mas não tem muito o que fazer o Botafogo no Brasileiro, a não ser preservar a sua equipe para o Campeonato Sul-Americano, a Taça Libertadores de América. Vamos primeiro mostrar como ficou a rodada do Campeonato Nacional, disputada no final de semana, a 24ª rodada. Foram 20 gols marcados em 9 jogos, média de 2,2. Essa média pode subir ou até baixar, dependendo do placar do jogo que completa a rodada 24 na noite desta segunda-feira entre Palmeiras e Coritiba. No clássico, Botafogo e Santos, que fizeram história no passado, Santos com Pelé, Botafogo com Garrincha. O Botafogo levou a melhor, venceu o Santos por 2-0. A Ponte Preta perdeu em casa para o Lanterna Atlético de Goiás por 3-1. A Ponte Preta, depois do jogo e depois da derrota, demitiu o técnico Gilson Kleina. O Avaí, neste domingo pela manhã, ficou no empate 1-1 com o Atlético Mineiro na ressacada. O Flamengo à tarde venceu o Sport por 2-0. Ainda no domingo à tarde, Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Gol do Jô com o braço. Muito contestada a arbitragem, também não faltaram críticas ao Jô, que disse que não percebeu onde a bola bateu. De qualquer maneira, né, as imagens foram claras, mostraram que o Jô se utilizou do braço para fazer o gol, repito, muito reclamado, principalmente pelo Zé Ricardo e pela turma do Vasco da Gama. O Atlético do Paraná venceu o Fluminense de virada por 3-1, Vitória 1, São Paulo 2, um jogo de 6 pontos, né? Porque o Vitória está na zona do rebaixamento, São Paulo também, e o tricolor paulista venceu, respirou um pouco mais aliviado. Em Porto Alegre, o Grêmio, de novo com time misto, perdeu para a Chapecoense, 1-0. O Cruzeiro bateu o Bahia por 1-0. Foram jogos disputados
neste final de semana pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Resultados, alguns que surpreenderam, outros nem tanto, né? O que chamou a atenção foi efetivamente a derrota de Santos e Grêmio, times que estão um pouco mais próximos do Corinthians, que é o líder do campeonato nacional. Agora aumentou a diferença com a derrota então do Grêmio para a Chapecoense, do Santos para o Botafogo e a vitória do Corinthians em cima do Vasco da Gama por 1-0. A propósito, vamos ver como ficou a classificação do campeonato nacional depois dos jogos do final de semana. Corinthians 53, Grêmio 43, a diferença é de 10 pontos, né? Para o segundo colocado em relação ao líder Corinthians. O Santos tem 41, a diferença aí é de 12 pontos. E depois a turma que não tem muito o que fazer a não ser cumprir tabela e brigar por vaga na Libertadores. Flamengo 38, Palmeiras 37, Cruzeiro 37, Botafogo também 37 pontos. Atlético do Paraná 34 pontos, em nono Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Fluminense 31. 12º Sport e Avaí com 29. A Chapecoense é 14ª com 28 ao lado da Ponte Preta. O Bahia, o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 27, saldo menos 2. O São Paulo é o primeiro que está no Z4. 27 pontos, saldo menos 4. Já o Curitiba tem 27, menos 6 é o saldo de gols. Lembrando que o Curitiba tem esse jogo atrasado com o time do Palmeiras e pode, né, concluir a rodada até sair da zona de rebaixamento. O Vitória tem 26, Atlético de Goiás 22. Esta é a situação do campeonato nacional, com 24 rodadas até aqui, né? O Corinthians começou tropeçando no segundo turno, mas agora reagiu, está se reencontrando na competição nacional. É claro, nós falávamos há pouco aí da turma do Flamengo para baixo, salvo uma recuperação extraordinária, um aproveitamento espetacular, acima da média, 65% até 70%, uma equipe pode até, numa arrancada positiva com esses índices de aproveitamento, quem sabe se aproximar do líder Corinthians, mas é um pouco difícil, levando-se em consideração a média de aproveitamento das equipes até aqui, o Corinthians que, né, saiu um pouco do nível da curva, porque no primeiro turno teve um aproveitamento ali próximo de 80%. Bem, agora a Série B do Campeonato Nacional, final de semana mais uma rodada, o Internacional venceu o Figueirense 3-0, a 25ª rodada da Série B começa nesta terça-feira no Independência, um dos líderes, o América, enfrenta o Vila Nova, no Brinco de Ouro tem Guarani e Paraná Clube. No dia 22, sexta-feira, Juventude Boa Esporte, Luverdense Oeste. No Estádio do Café, Londrina e Santa Cruz. No sábado, no Estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e ABC. Ainda Goiás e Paysandu. CRB e Criciúma vão jogar lá no Rei Pelé, em Maceió. O Náutico enfrenta o Internacional no Recife. E para fechar a rodada tem o jogo do Ceará contra o Brasil de Pelotas. Campeonato Brasileiro da Série B, depois de realizada a 24ª rodada, tem 2 times na liderança. Vejam só, Internacional e América, ambos 45 pontos. O Inter tem uma vitória a mais em relação ao América Mineiro. Depois o Vila Nova tem 42, Paraná e Juventude dividem o terceiro lugar, o quarto lugar, né? Paraná e Juventude dividem o quarto lugar com 40 pontos. O Ceará tem 38, depois o Oeste 37. Em oitavo, Criciúma, que tem 24. Na abertura da rodada passada, na terça-feira, o Criciúma perdeu em casa para o Juventude e aí estacionou nessa posição intermediária. Brasil de Pelotas, Londrina e Guarani, ainda o Boa Esporte 33, CRB 32, Paysandu 30, Santa Cruz 27, o Luverdense também tem 27. Goiás 25, Goiás está na zona de rebaixamento e anunciou o retorno do técnico Hélio dos Anjos. Figueirense 25, Figueirense não sai dessa posição, impressionante. Náutico 20, o ABC 17 pontos, essa é a realidade do campeonato nacional da Série B. São os jogos agendados agora para essa semana, a classificação, enfim, é outra competição que vai tomando rumo, assim como a Série C, que apresentou jogos de ida já das quartas de final, neste final de semana, né? Tem um jogo ainda nesta segunda-feira à noite. No próximo final de semana nós vamos saber os 4 classificados e esses 4 que vão para as semifinais da Série C já estarão garantidos para a Série B do ano que vem. A Série D teve o Atlético Ferroviário
Operário lá de Ponta Grossa, que conquistou o título da Série D do Nacional, né, e ele que também subiu para a Série C no ano que vem. Dito isso, eu quero chamar a atenção para o futebol aqui de Santa Catarina, porque na Série B do Catarinense nós tivemos a última rodada no final de semana da fase de classificação. E foram definidos os 4 que vão para a fase de mata-mata no próximo final de semana. Vão jogar Camboriú e Hercílio Luz, ainda Marcílio Dias e Concórdia. O Concórdia venceu o retorno, o Marcílio Dias foi o melhor classificado do índice técnico e vai enfrentar, os dois se enfrentam, o primeiro jogo em Itajaí no próximo domingo, depois em Concórdia no jogo de volta. Camboriú e Hercílio Luz, o Hercílio ganhou o turno, o Camboriú ficou com a segunda melhor campanha pelo índice técnico. Então, nós teremos esses 2 confrontos, quem passar de Camboriú e Hercílio Luz, Marcílio Dias e Concórdia, automaticamente sobem para a primeira divisão no ano que vem, ocupando o lugar do Almirante Barroso e do Metropolitano. Claro que os 2 ainda vão fazer a decisão da segundona catarinense, né, depois dessa fase do mata-mata. Vamos falar de Sul-Americana, de Copa Libertadores de América, porque são competições importantes agendadas para este meio de semana. Oitavas de final, Copa Sul-Americana, que já tem o Libertad do Paraguai classificado, os 2 jogos já foram disputados. Também o Independiente da Argentina, time mais vezes campeão da Libertadores, 7 vezes, passou pelo Atlético Tucumã, né, e está classificado. Os 2 jogos foram disputados. Agora os jogos de volta desta semana, nesta quarta-feira. Não, nesta terça-feira teremos 2 jogos. Terça-feira, dia 19, em estádio Cidade de La Plata, Estudiantes e Nacional do Paraguai. No jogo de ida, o Nacional venceu por 1-0. Em Barranquilha, o Júnior Barranquilha recebe o Cerro Porteño. No jogo disputado no Paraguai, deu 0-0. Em Campinas, Ponte Preta e Sport. No Recife, o Sport do Vanderlei Luxemburgo ganhou de 3-1. O Flamengo, que venceu a Chapecoense em Chapecó, empatou em 0-0. 0-0 em Chapecó. Agora vai enfrentar no Luso Brasileiro, lá no Ninho do Urubu, jogo de volta, então, nesta quarta-feira, 19h15, Flamengo e Chapecoense. Quem vencer, leva. Se der empate com gols, a vaga é da Chapecoense. Se der 0-0 de novo, tem pênalti. O Corinthians, que venceu em casa, vai jogar na Argentina contra o Racing. O Corinthians não venceu, empatou 1-1. 1-1. Corinthians e Racing empataram por 1-1. E daí precisa vencer se quiser passar. Quem venceu no jogo de ida foi o Fluminense, que ganhou da LDU por 1-0 e agora joga pelo empate lá no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. Bom, ainda aí tem os possíveis confrontos, né? Libertad diante do Corinthians ou Racing, Independiente frente ao Estudiantes ou Nacional do Paraguai, pode dar mais um confronto argentino ali. Tem o Júnior Barranquilha ou o Cerro Porteño contra a Ponte Preta, e o Sport está mais para o Sport porque ganhou a primeira partida. E pode dar um confronto brasileiro, né? Fluminense e Flamengo ou Chapecoense. Fluminense, que ganhou a partida de ida, se classificar lá no Equador, vai enfrentar um brasileiro. Está em aberta a vaga entre Flamengo e Chapecoense. Pelo peso da camisa do Flamengo, pela tradição, pelo fator campo, o Flamengo pode ser considerado favorito. Então esta é a realidade, a situação da Sul-Americana, que define, né, os classificados para a próxima etapa da competição. Agora vamos à Libertadores de América, é outro torneio sul-americano, uma competição onde as equipes como Santos, Botafogo, Grêmio priorizaram esse torneio em detrimento do Campeonato Brasileiro. O Santos, que empatou lá em Guayaquil com o Barcelona por 1-1, recebe na Vila Belmiro, às 21h45 desta quarta-feira, o mesmo Barcelona. Se der empate em 0-0, a vaga é do Santos. 1-1 leva para pênalti. Quem vencer fica com a vaga. Como deu 0-0, empate sem gols no Rio de Janeiro, entre Botafogo e Grêmio, também é uma decisão que está em aberto. Se der empate com gols, o Botafogo fica com a vaga. Novo 0-0 tem pênalti. Quem vencer, não precisa dizer, fica com a vaga. O jogo será na quarta-feira, 21h45, na Arena, em Porto Alegre. Na quinta-feira, 19h15, lá no Monumental de Núñez, River Plate e Jorge Wisterman, da Bolívia. Os bolivianos ganharam em casa o jogo de ida por 3-0. Agora tem a partida de volta. Vamos ver como é que vai se comportar o River, que tem tradição nesse torneio. No confronto argentino, disputado lá em Almagro, o São Lourenço venceu por 2-0 o Lanús. Agora no estádio La Fortaleza, o confronto argentino se repete, né, e com a vantagem do empate para o time do Papa Francisco.
Ali tem no rodapé, abaixo da tela, os possíveis confrontos da semifinal. River ou Jorge Wilstermann contra Lanús ou São Lourenço. Ali vai dar um confronto possivelmente argentino ou argentino e boliviano. Santos e Barcelona, né? Grêmio e Botafogo, de um lado um time brasileiro e pode dar o Santos do outro. Podemos ter uma semifinal brasileira. E ainda, para fechar aqui em Blumenau, nós tivemos no domingo pela manhã, pela fase seletiva dos Jogos Abertos, a vitória do futsal de Blumenau 3-1 diante de Ibirama. Jogo domingo pela manhã. Estava previsto um segundo jogo, assim diz o regulamento, para o período da tarde. A Ibirama desistiu depois que tomou de 13-1, entendeu que não tinha mais o que fazer na competição e aí voltou para casa mais cedo. Blumenau no futsal estará nos Jogos Abertos em novembro. Nós tivemos também no Campeonato Estadual de Basquete, os comandados do técnico Sérgio Carneiro venceram Jaraguá lá em Jaraguá do Sul e agora estão na liderança do torneio e vão receber exatamente nesta quarta-feira a equipe de Joaçaba. Na verdade, esse jogo será no sábado, no ginásio do Ipiranga, Blumenau e Joaçaba pelo estadual. Blumenau venceu Jaraguá 118-48. E as meninas de Blumenau venceram o torneio brasileiro de clubes disputado em Chapecó e na decisão Blumenau venceu Chapecó 63-51. Blumenau ficou com o título de campeã sul-brasileira de clubes, mais um feito aí da equipe comandada pelo Camargo e companhia. Então foram os eventos envolvendo as nossas modalidades aqui da região, nessas disputas de basquete, de futsal. E agora nesse fechamento do programa chamo a atenção, a primeira parte do programa foi dedicado aos Jogos Estudantis da Primavera, uma bela abertura na tarde desta segunda-feira com a Beatriz Zip, que tem uma história implacável, extraordinária, no esporte amador de Blumenau. Ela foi a responsável pelo acendimento da tocha de forma merecida e agora, nos próximos dias, então, no Complexo Esportivo do SESI e quem gosta de ginástica, na ABB, nos próximos dias nos reserva para acompanhar essa garotada aí, futuros talentos de Blumenau, como tem sido ao longo da história dos 44 anos dos Jogos Estudantis da Primavera, sempre revelando talentos esta competição. E assim, meus amigos, minhas amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esporte. A todos, um grande abraço e até a próxima.